Estamos de volta com o programa Sofia Golfeto. Nosso assunto de hoje são os conselhos municipais e agora eu vou entrevistar a Karen Gever, que eu acho que agora eu falei o nome dela certinho, ela já está aqui comigo. A Karen é diretora do Departamento de Atendimento à Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e, de quebra, ela é agente política dos conselhos municipais. Ela tem uma linda história de vida. Eu fico muito orgulhosa por ter aqui em Peruíbe uma pessoa que faz parte do nosso executivo com todo o conhecimento e com toda a experiência que a Karen tem. Karen, é um prazer receber você no nosso programa. É um grande prazer estar aqui, agradeço. Não sou tudo isso que você falou, sou uma pessoa, uma funcionária pública que gosta de fazer bem o seu trabalho. Com certeza. Então a gente vai falar... Fico muito honrada pelo convite também. Que bom. A gente vai falar bastante sobre o seu trabalho. Então aqui, ó, é a nossa primeira pergunta. Para você falar para a gente sobre a sua função na prefeitura e o que você tem a ver com os conselhos municipais. Então, eu sou diretora do Departamento de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Eu já trabalho nessa área da pessoa com deficiência há uns 20 aninhos. Então, por conta desse trabalho, que sempre foi extra-prefeitura, na prefeitura eu sou professora de carreira, mas eu sempre atuei, principalmente nos conselhos municipais ligados à pessoa com deficiência. Conselho Municipal, nós temos aqui em Peruíbe, e também conselhos na área metropolitana, já desde lá de 95, do Fórum Metropolitano, que reunia as lideranças de futuros conselhos, que não existiam ainda tantos assim na Baixada, só o de Santos, e eu já atuava lá atrás. Então, já tem algum tempo que a gente atua. Em função disso, em função dessa experiência, e por ser um setor que até tinha um nome antes de setor de acessibilidade, porque a nossa função lá é dar acesso ao munícipe, oportunizar o acesso, deixar as coisas acessíveis. E o conselho, de uma certa forma, também é isso, dar acessibilidade ao munícipe de participar da política pública. Certo. Então, por conta da experiência, por conta de tudo que tem a ver com o meu próprio departamento, o prefeito me convidou também para ser agente política dos conselhos municipais, para orientar quando for necessário. Eu não atuo em todos os conselhos, o conselho quando precisa me chama. Tem vários conselhos que eu sou conselheira, tem conselhos que eu sou presidente, tem conselhos que eu sou secretária, E tem conselhos que eu não sou nada, mas eu vou lá quando precisam de mim, precisa de alguma orientação, alguma coisa burocrática. Certo. Então, eu sou aquele profissional que o poder público disponibiliza para estar auxiliando no que for necessário. Certo. Quer dizer, além de tudo que você faz dentro da sua função, você ainda dá essa assistência. Ainda por fora, porque o trabalho do conselho não é mais remunerado, Sim. Então, eu trabalho muito à noite para os conselhos. Todos os conselhos que eu presido ou que eu sou secretaria executiva, eu trabalho sempre à noite, porque a gente realmente não dá conta, é bastante coisa. Mas é uma coisa que eu gosto muito, eu me realizo. E como eu vim de uma militância da sociedade civil, eu sempre fiz parte do conselho pela sociedade civil. E eu sempre cobrei do poder público que tivesse esta pessoa que faz o meu trabalho. Certo. Então, e eu estou tendo a oportunidade de fazer o que eu sempre cobrei, E, assim, uma pessoa que representa a municipalidade, que representa o governo municipal e que abre um diálogo com o munícipe. Isso é muito importante. Isso é o papel fundamental do conselho, Certo. No primeiro bloco eu falei bastante a respeito disso, inclusive o fato de que as pessoas, os cidadãos que se disponibilizam, que querem de alguma maneira participar dos conselhos como membro do conselho, quando tem eleição e tudo, é importante saber que isso é uma atividade não remunerada, porque exercer a cidadania não tem remuneração, É um dever, não tem preço que pague também. Não mesmo. E também, no primeiro bloco, eu falei sobre os conselhos setoriais e os conselhos de direito. Você pode explicar para a gente, porque eu não expliquei. Posso Você explicar? pode explicar bem melhor. Todos os conselhos são conselhos de políticas públicas, Esse conceito de conselho de setor é meu particular, mas é que eu preciso fazer uma linha divisória entre o conselho de uma área determinada e os conselhos de direitos.
Os conselhos de direitos, eles envolvem várias áreas. Vou dar um exemplo prático, Tá. né? Vamos falar. Conselho da Educação. O Conselho da Educação é especificamente do setor da educação, tá? Ele é formado por profissionais da educação, não só professores, profissionais, né? Certo. Pais de alunos. Então, é um conselho especificamente de um setor. Ele não necessariamente perpassa por outros assuntos. Agora vamos pegar um conselho de direitos, um exemplo, Conselho da Mulher. O Conselho da Mulher é um conselho de direitos. Que o Conselho da Mulher, ele tem uma característica transversal, porque ele está em todos os outros setores. Tem mulher com dificuldade na educação? Tem. Tem mulheres sem acesso à educação, tem mulheres sem saúde, tem mulheres sofrendo violência. Então, os conselhos de direitos, eles são intersetoriais. São políticas públicas de direitos que perpassam em todas as outras políticas. Os conselhos de setores são específicos, com regras específicas, com composição também específica. Por exemplo, o Conselho da Saúde tem uma composição específica, né? Tem o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde que regulamenta, então também é um conselho de setor, tem função específica. É muito diferente do Conselho de Direito. Então, eu sempre faço essa diferenciação entre conselhos de áreas, que eu denomino de setores, e conselhos de direitos. É. E eles são assim mesmo, Eles são né? semelhantes, mas nunca iguais. Nunca iguais, Tá? As tá. suas formações são diferentes, Certo. mesmo porque o objeto é diferente. Né? A educação, o foco da educação é educação. O foco do Conselho da Saúde é saúde. Agora, o foco do Conselho da Mulher é saúde, educação, Entendi. segurança, Sim. né? Sim. Respeito, né? Uma série de coisas a respeito aos direitos, às leis. Então, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Saúde, educação, segurança, respeito aos direitos. Então, assim, os conselhos de direitos, eles são muito maiores. Então, as suas formações são diferentes, né? As orientações que a gente recebe também das instituições federais e estaduais, porque todos os conselhos têm Conselho Federal, Conselho Estadual, também são diferentes. As essências são as mesmas, né? Conselho tem que ter uma mesa diretora, tem que ter uma composição, tem um regimento interno, tem uma lei municipal reguladora, tem tudo isso, tem 1000 regras, mas tem algumas diferenças, tem semelhanças e tem diferenças essas diferenças que são muito peculiares a cada conselho, que às vezes o nosso telespectador precisa saber, porque de repente ele vai no conselho da assistência e depois ele vai no conselho do meio ambiente achando que é igual. Certo. Né? Eles são semelhantes, eles não são iguais. Não são iguais. Tá. Cada um tem regras específicas. Interessante, muito. Gostei muito da explicação. Eu não saberia explicar tão bem assim, mesmo pesquisando. Obrigada. Então, e aí você falou da participação do cidadão. Como que é essa participação do cidadão? Depende da formação do conselho. As reuniões de qualquer conselho são públicas. Certo. Tá? Então, se tem uma agenda, né, geralmente ela tem, no começo do ano, os conselhos homologam uma agenda anual, que pode sofrer alterações, tá? Ok. Depende, é o colegiado que determina, mas essas reuniões são publicadas no BOM, ou são vinculadas na mídia, às vezes local, né, no site da prefeitura, aí tem, né, os próprios conselheiros divulgam também, né, então existe essa agenda. E aí eu fiquei sabendo, vamos supor que amanhã tem uma reunião do conselho da cidade, eu posso ir? Pode. Você pode entrar lá, sentar, assistir. Eu posso opinar? Aí já é um pouco diferente. Pô, mas o conselho não é para o cidadão opinar? Sim, é. Mas como diz que é a sociedade civil organizada e a organização prevê regras, então também para o munícipe opinar tem regra, né? Então ele pode opinar de duas formas, se ele quiser uma fala na reunião do conselho. Comumente, nos regimentos internos também há diferenças de conselho para conselho. Tá. Comumente, existem duas formas de opinar. Você pode se dirigir à mesa diretora do conselho, descobrir quem é o representante e solicitar uma fala com
uma semana de antecedência por escrito, tudo por escrito. Aham. Ou, se você conhece um conselheiro, você pode pedir que o conselheiro peça a fala para você, que também pode acontecer. Ou ainda, se você não conhece nada e você está preocupado, vamos supor, com o meio ambiente da cidade, e você gostaria de opinar, sei lá, por algum assunto, você pode nos procurar, ou procurar o gabinete do prefeito, perguntar quando é a reunião e até enviar uma cartinha que você gostaria de se manifestar por determinado problema com a mesa diretora desse determinado conselho. Então, assim, é um veículo mesmo de ouvir, mas não dá para chegar lá e falar. Se bem que ultimamente nós estamos com um grupo de conselheiros presidentes muito democráticos. Eu ia falar isso porque eu participo de algumas reuniões e eu mesma já me coloquei porque eles abriram a palavra para quem estava lá. Então, nossos presidentes de todos os nossos conselhos de Peruíbe estão de parabéns, porque eles abrem a palavra muitas vezes no final da reunião para qualquer munícipe se manifestar. Eu tenho visto isso, eu tenho secretariado alguns conselhos desta forma e eu acho muito legal, mas essa não é a regra. Então, quem não conhece pensa, mas eu fui lá e falei. E aí vai numa outra cidade ou vai num outro conselho e percebe as regras diferentes, vai dizer, não gostei daquele conselho, ele é muito fechado. Não, todos os conselhos são assim, meio fechados. É que os presidentes estão, assim, bem seguros do que eles estão fazendo. Os nossos conselhos já estão maduros no Brasil, né? E muitos conselheiros que hoje são presidentes de conselho têm uma certa experiência. Então, eles têm a tranquilidade de abrir a palavra para o munícipe e enfrentar qualquer problema, qualquer reclamação que venha ao município apresentar. E às vezes não é de competência do próprio conselho deliberar sobre aquele assunto que o município está trazendo. Mas os nossos presidentes já têm condições, todos eles têm condições de encaminhar da melhor forma aquela demanda. Eu mesma já vi isso acontecendo em uma das reuniões onde o município levou um problema que tinha a ver com a pauta, né, com o conselho, mas não era ali que era o local para ele expor o tipo de problema que ele estava tendo, né, uma frase horrível, mas a realidade. Mas mesmo assim, tudo acabou se organizando ali. Depois, pelo que eu entendi, ele foi procurar o meio mais adequado, até porque ele foi orientado do que ele deveria fazer. Então, é uma forma também da gente saber como chegar, como resolver um problema, né? Porque as pessoas orientam. Eu acho isso muito legal, porque mostra que realmente há essa interação e a vontade de que o munícipe realmente seja esclarecido daquilo que está acontecendo. Esse é o objetivo, né? Que legal. Bom, vamos lá. Você já falou. Qual é a forma que o cidadão tem de saber quando e onde são as reuniões, além do bom? Porque o bom a gente sabe que é complicado, né? Assim, para o munícipe é complicado ele conseguir encontrar. Técnico. Ele é muito técnico e muitas vezes o munícipe acaba ficando sem aquela falar, ai meu Deus do céu, mas tudo, onde é que eu vou achar, né? As outras formas, você até falou. As outras formas, ele pode mandar um e-mail para o gabinete do prefeito, fale com o prefeito, @peruíbe2.sp.gov.br. Né? Vai chegar na mão da secretaria do prefeito, da Dani, e ela provavelmente vai encaminhar, ou ela também tem as agendas lá, ela também encaminha para o munícipe, tá? Ok. Por telefone é meio difícil, seria melhor por escrito, porque são muitas datas, né? Então, assim, quem tiver e-mail, a gente pede que mande por e-mail. Certo. Mas tem outras possibilidades. O meu departamento está aberto a qualquer munícipe que queira. Eu trabalho na assistência social, na Secretaria de Assistência Social diariamente. Né? Então, assim, nós temos também o nosso e-mail, acessibilidade@peruíbe2.sp.gov.br, tá? E nós temos um telefone celular que tem um WhatsApp também, acho que pode divulgar, Pode, que é lógico. ligado ao departamento, porque eu tenho munícipes que têm muita dificuldade de locomoção. E essas ferramentas do futuro, que é uma ferramenta que você pode, por um aparelhinho, se comunicar lá do fundo do Caraguava com a diretora do departamento para perguntar se o laudo está válido. Isso é fantástico. Então, nós temos um número que também nós podemos atender o munícipe para isso. Então, é o 13-99752-7914. Então, se mandar um WhatsApp para esse, eu tenho muita dificuldade de atender telefone, eu peço muita desculpa,
tá? Porque eu estou o dia inteiro em atividades. De manhã atendendo os munícipes, à tarde nas reuniões e fica desagradável ficar atendendo celular em reunião. Com certeza. Mas assim, pode mandar um WhatsApp que a gente também tem essa forma de comunicação. A prefeitura também tem um WhatsApp que ela disponibiliza, tá? Então também se quiser mandar um WhatsApp para o WhatsApp da prefeitura, né? O Celso também tem lá as agendas, né? Então, ou se ele não tem, ele pede. Certo. Mas tem várias formas, a gente está à disposição do munícipe. Só que às vezes pode acontecer de alguma reunião mudar a data, tá? Isso acontece. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Esse mês de agosto que vai entrar, nós temos, de agosto, né? Nós estamos em agosto. Esse mês de agosto, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência. Os direitos da pessoa, nós vamos fazer um evento na Câmara, tá no final do mês. Nós vamos vincular, depois eu passo para você a agenda. Legal. E provavelmente a reunião do CONDEF pode ser suspensa por conta dos eventos que os conselheiros têm que participar. Certo. Então, às vezes, e se cair no mesmo dia, reunião à tarde, evento à noite, coitado do conselheiro, né? Então, assim, alguns conselhos, às vezes o colegiado delibera alteração de reunião. Né? Então, assim, às vezes nem eu fico sabendo, tá? Porque, vamos supor, o conselho do bem-estar animal, eu não sou conselheira, eu sou de um auxílio. Se eles mudarem alguma coisa, às vezes eu não fico sabendo. Certo. Então, assim, é bom entrar em contato com algum conselheiro, né? Tá, okay. Depois que você foi na primeira reunião, né? Fica ou mais se você fácil. for numa reunião e aquele dia não for o dia da reunião, não fique chateado, porque pode ter tido alguma alteração que o colegiado determinou. Certo. Isso é uma coisa comum que acontece. Eu fico um pouco com medo, porque as pessoas não sabem desse movimento que é o colegiado do conselho, né? Certo. E vai pegar a data, vai lá, pô, mas eu fui, não tem reunião? O que está acontecendo, me né? enganando. Eu disse não. Lamentavelmente, aquele dia deve ter tido alguma alteração de agenda, tá? Tá. E eu comecei a divulgar também a agenda dos muito conselhos legal, no programa. agradeço. Eu acho que já tem umas 2 ou 3 semanas que eu estou colocando pelo menos 2 reuniões que vão acontecer na semana. E é interessante porque é assim, é toda primeira terça-feira do mês, né? Isso, Toda tem um segunda, calendário meio quinta-feira. É interessante. Bom, Karen, você gostaria de falar alguma coisa aqui que a gente não conversou, que você acha importante colocar para o público? Eu acho importante que as pessoas participem, né? Quando tiver também uma outra coisa muito importante que eu quero alertar a participação popular, não só nos conselhos, são nas audiências públicas. Essa sempre vem na capa do Bom, tá? Não precisa procurar lá, na capa do Bom. Audiências públicas também é uma forma do município pensar a política pública do seu município, né? Então, se você não tem tempo para ir em reunião de conselho, se você não tem tempo de acompanhar, normalmente as pessoas não conseguem porque é dia de semana, né? Geralmente são pessoas que são aposentados, quem tem mais tempo, quem está no auge da sua vida não consegue às vezes acompanhar os conselhos e gostaria muito, mas você pode acompanhar as audiências públicas que o governo faz, que é obrigatório, né? Então, assim, é muito importante que o município participe. Hoje, depois da Constituição de 88, nós temos meios de participação. Isso que é importante. Ah, mas isso não vai mudar a sua vida. Sim, vai. Vai, um pouquinho aqui, eu aprendi ali. uma coisa, assim, nesses últimos, eu ouvi de uma advogada muito inteligente. O tempo do poder público não é o mesmo tempo das pessoas. O tempo do governo, ele é lento. O nosso tempo é dinâmico. E eu tenho observado, ao longo dos anos na minha vida pública, é que o que os conselhos pedem, um dia acontece. Então, assim, não existe esforço perdido. Se você for a uma reunião, se você pedir alguma coisa, pode crer que se ele tem fundamentos que você está pedindo, normalmente tem, o munícipe sofre na vida o que ele vai pedir, ele observa, né? São constatações de fato. Geralmente, quando o munícipe chega ao conselho, é uma constatação que ele vai lá, né? Indagar, perguntar, ou questionar, ou até propor, né? Sim. Então, quando ele chega com essa demanda, com essa questão, não tenha dúvida que eu tenho visto que no tempo do poder público, aquilo que o munícipe apontou
acontece, se resolve, se instala ou se desinstala se for uma reclamação, né? Então, assim, não fique pensando que você vai perder seu tempo. Não existe tempo perdido, não existe esforço perdido, não existe contribuição que não seja rica. Qualquer contribuição de qualquer munícipe é rica. Então, sejam todos bem-vindos nos conselhos municipais. E isso é interessante porque no programa que vem eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é a sustentabilidade. Isso que a Karen está falando se chama sustentabilidade social, né? É um dos tripés do planejamento da sustentabilidade de um país e do nosso planeta. Então, Karen, muito obrigada. Eu agradeço a sua participação e está convidada para voltar novamente. Tá? Muito obrigada, outro dia a gente senta aqui. Vamos falar de pessoa com deficiência, que eu adoro. Isso, tá? Com que certeza. É minha área, que eu sou mãe de uma criança com deficiência. Então, assim, gosto muito de falar dessa minha luta de alguns anos já. Vou ficar muito feliz. Voltará, tá bom? Obrigada. E depois dessa entrevista muito legal, eu quero chamar agora a nossa agenda semanal com o quadrinho O Que Vem Por Aí. Iniciando nossa agenda com Rock do Bom no Quiosque Aloha 23. Dia 4 de agosto, sábado, banda Trium. E no domingo, dia 5 de agosto, a banda Pentacapta. O rock começa sempre a partir das 15 horas. Mas é bom lembrar que se o tempo não colaborar e chover, as apresentações não acontecem. Peixe no bafo, brinquedos para a criançada, atendimento alto astral e muito rock só no Quiosque Aloha 23. No domingo, dia 5 de agosto, a partir das 13 horas, teremos o primeiro Churras Rock, um evento beneficente em prol da Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência. A entrada é no valor de R$10 mais 1 quilo de alimento. Você pode levar também doações de roupas, cobertores e outros mantimentos. Além da atração circense da trupe Shiva, várias bandas de rock da cidade já confirmaram presença. Biriba Joy, Sananda, Alta Conexão, 70 Tons de Blues, entre outras. Tudo isso acontecendo no Totem Beach Bar, que fica na Avenida da Praia, número 3407. No dia 9 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, acontece a reunião do CONMEL, Conselho Municipal de Esportes e Lazer, na MF Professora Terezinha Rodrigues Calil, que fica na Avenida Domingos da Costa Grimaldi, número 80. E na sexta, dia 10/8, teremos a reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, a ser realizada na UAB, Avenida São João 545, Centro. Exerça sua cidadania e entenda o que acontece na cidade participando das reuniões dos conselhos municipais. O Lions Clube Peruíbe Praia informa que dia 11 de agosto, sábado, estará realizando uma campanha em prol aos mais necessitados para fazerem testes de glicemia, aferição de pressão arterial, conhecerem ações de cuidados com o meio ambiente, entre outras coisas, das 8 ao meio-dia no supermercado Cuca. Realizado pelo Governo do Estado, a Companhia Burucutu e a Prefeitura de Peruíbe convidam você a assistir à peça Guaiá de Todos Nós. A apresentação gratuita será na Praça Central no Guaraú, dia 11, sábado, às 16 horas. E vamos encerrar nossa agenda com mais uma informação de exercício da cidadania. De 6 a 31 de agosto, a Prefeitura está com a campanha Vem pra Turma da Vacinação. Essa campanha tem como objetivo proteger as crianças de duas doenças terríveis, o sarampo e a paralisia infantil. Pai, mãe ou responsáveis por nossas crianças. Esse é um chamado para você. Participe! E com essa agenda muito legal para você poder escolher o que fazer, inclusive com reuniões de conselhos municipais, eu encerro o programa de hoje. Espero você na semana que vem, às 8 horas. E vou deixar aqui a minha mensagem para você pensar no final de semana, que sempre tem a ver com o tema conversado no nosso programa. É a mensagem do escritor e crítico social dos Estados Unidos, James Baldwin. Nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Um bom final de semana para você. Viva a vida agora. Paz e prosperidade. Namastê. E um beijo para você. Tchau.